Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para mais uma aula, videoaula, na verdade, só estou eu falando. Deixa eu tirar esse mancebo daqui, que ele está me atrapalhando. Ó, quando voltar para a aula, ó o que eu vou usar de arma contra vocês. Ó, cuidado, não tô brincando, gente, eu não sou agressivo. É tudo por meio do diálogo. Espera aí um minutinho. Aí, pronto. Ó, bora lá então. É o seguinte. Nós estamos falando, né, nas aulas Zoom sobre as fontes não renováveis de energia, ou seja, fontes não renováveis para a produção de... Olha, até babei. Para a produção de energia elétrica, né? Você pega fontes de energia naturais, né? Às vezes você pega diferentes formas de energia de forma natural que existe na natureza e transforma ela em energia elétrica, né? A energia do movimento, que é energia cinética, energia solar, né? Como um exemplo, energia do movimento seria energia eólica, né? Que é o movimento dos ventos. Energia térmica, ou seja, você queima algo queima algo combustível, obviamente, que pega fogo ou que produz calor, né? E usa esse calor para alimentar uma caldeira com água, e esse vapor de água acaba movendo uma turbina. Essa turbina acaba alimentando, né, um gerador de energia que transforma essa energia em energia elétrica. Bom, tudo isso, né? Então, nós temos como dividir todas essas fontes de energia em fontes de energia renováveis, ou seja, como diz o nome, a própria natureza renova automaticamente, sem a gente precisar ter algum trabalho com isso. Então, ela naturalmente se renova. E também existem as formas ou as fontes de energia não renováveis, que são aquelas que podem se esgotar, que se a gente usar demais, se nós usarmos demais, elas podem se acabar. Tá? Geralmente isso acontece principalmente aí com fontes de energia nas quais nós queimamos, né, para produzir calor. Nós queimamos para... Aqui eu tenho um negócio com o maxilar que às vezes eu preciso dar uma estaladinha. Então, nós queimamos para produzir calor, né? E ela demora muito para ser produzida naturalmente, como por exemplo o petróleo, o carvão mineral, o gás natural também. Certo? Então, antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho aí sobre as usinas que usam como fonte de energia o carvão mineral, ou seja, as termoelétricas. Lembrando, né, lembrando daquele esquema que eu mostrei para vocês durante as aulas do Zoom, e também vou mostrar hoje de novo como que funciona uma termoelétrica, tá? Primeiramente, aí, na questão histórica, talvez, política, não sei. Mas na questão aí de geográfica, pode ser geográfica, né? Ou a função mesmo das usinas termoelétricas no Brasil. A gente vai contextualizar isso daí no nosso Brasil. É o seguinte, ó, as usinas termoelétricas, vou até cruzar a perninha aqui, as usinas termoelétricas, elas existem muitas espalhadas pelo Brasil, tá? Algumas muito importantes que eu vou citar agora, vou citar hoje. E algumas delas, né, ou na verdade todas elas são ativadas quando as usinas hidrelétricas não dão conta de produzir a quantidade de energia necessária para ser distribuída para o Brasil inteiro, na verdade, né? Então, a principal fonte de energia do nosso país são as usinas hidrelétricas, beleza? Vou ver a porcentagem para vocês e já falo. Aí, olha só que interessante. Essa daqui espera um minutinho. Ainda bem que eu vi antes. Aquele gráfico que eu mostrei para vocês, há alguns segundos atrás, ele representava a produção de energia no mundo inteiro, tá? Não no Brasil. Então, esse realmente leva em conta a produção de energia
no Brasil inteiro. Quais são os recursos naturais aí usados para a produção de energia elétrica no Brasil? Então, matriz brasileira de ofertas de energia elétrica em 2010, foi há 10 anos atrás? Foi, mas a diferença aí em questão de porcentagem, de quantidade de energia produzida não mudou tanto dos dias, né, dos anos para cá. Quantidade, sim, o Brasil produz mais energia em relação a 2010, né, em 2020 em relação a 2010. Mas no quesito aí porcentagem, né, e comparação, mudou praticamente nada, tá? Esse TWH aqui significa terawatts-hora. Lembrando aí que a energia, quando a gente recebe em casa a conta de energia, né, papai e mamãe recebe aquela felicidade, né, recebe aquela cartinha do Papai Noel, aquele presente da prefeitura, né, que é a conta de energia elétrica. Ela mostra pra gente, né, o quanto nós gastamos de energia naquele mês, ou no mês retroativo, no mês anterior, em quilowatts-hora. Significa que quantos quilowatts, né, na verdade, né, seria a quantidade de energia, né, gasta naquele período, quilowatts-hora. Beleza? Aqui é terawatts-hora. Nós temos quilowatts, gigawatts e terawatts. Assim como a gente tem nos bytes da internet, né, da internet não, dos computadores da vida, né? Nós aqui, como é muita energia, né, produzida, gasta aí, produzida, esse gráfico aqui, esses números, eles estão em terawatts, que é uma grandeza, deixa eu pensar, 100 vezes 100, 10 mil vezes maior do que quilowatts, tá bom? Mas não se preocupe quanto a isso, foi só atitude de curiosidade. Eu quero que vocês vejam esse gráfico aqui, que representa, né, as fatias da pizza, que representa o que a gente produz de energia no Brasil e quais são as fontes de energia para a produção de energia elétrica. Esse azul clarinho aqui, ó, esse azul clarinho representa, então, a fonte de energia hidrelétrica. Ou seja, usa-se a energia do movimento, a energia cinética dos rios para a produção de energia, tá? De energia elétrica. Você converte, né, é convertida então essa energia do movimento dos rios para a produção de energia elétrica. Beleza. Roxinho aqui, ó, 34, que é o segundo, né? Importação. Então, essa energia ela vem importada dos países vizinhos, né? Paraguai, Argentina, Uruguai, muitas vezes, tá? Então, alguma parte aí é comprada pelo Brasil, é importada pelo Brasil. E essa fatia aqui diminuiu bastante nos últimos tempos. Tá? Falei que não mudou muita coisa, mas mudou sim. Essa fatia aqui mudou bastante porque a gente está, inclusive, exportando parte da energia que a gente produz para o Paraguai também. Então, vamos lá. Nossa, tá muito ruim, mas ó, dá para ver sim. Esse amarelinho aqui representa, então, gás natural, as termoelétricas movidas a gás natural, né, como a gente viu aqui nesse esqueminha. Eu estou me aproximando para conseguir ver melhor. Biomassa, esse verdinho aqui, ó, biomassa. Biomassa que eu mostrei para vocês, né? Você pega algo que está em putrefação, em decomposição, como por exemplo estrume, fezes de vaca, de cavalos e tudo mais. Passa, né, coloca aquilo em um compartimento fechado e aquilo lá vai produzir gases, como por exemplo o gás metano, e você usa esse gás metano para aquecer, né, aqui ó, usando o aquecedor, para aquecer essa água e produzir energia elétrica, que a gente já falou várias vezes por aí. Derivados de petróleo, esse roxo escuro aqui, né, é roxo? Meio lilás, não é lilás não, meio violeta, meio roxo escuro, né? Derivados de petróleo, então, é a queima, por exemplo, de gasolina, óleo diesel, querosene, né, entre outros aí para produção de energia. Marronzinho aqui, energia nuclear. E o restante, outros, né, é esse azul escuro, azul cor de céu mais ou menos, que representa, por exemplo, energia eólica, energia solar, que ainda está engatinhando no Brasil, porque são formas de produzir energia que são muito caras, tá? Os recursos, na verdade, o material para a produção dessas usinas e dessas placas solares e cataventos, né, são
muito caros. Por isso que no Brasil não é tão comum assim. Beleza? Então, dito isso, vocês percebem que a energia hidrelétrica ela é muito usada no Brasil. 405 terawatts contra, por exemplo, 34 da energia que era importada lá em 2010. Então, assim, podemos dizer que praticamente aí, quase 75% da energia produzida no Brasil vem das hidrelétricas. Certo? Tranquilão, né? Então, dito isso, eu digo a vocês também o seguinte, vou ficar aqui grandão, olá, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, olha só. Até estalei os dedos. A energia hidrelétrica, né, ela é um pouco instável, é melhor dizendo. A gente produz mais ou menos energia dependendo da época do ano. Ou seja, em tempos de seca, a quantidade, o nível da água dos rios, né, e o volume de água dos rios diminui bastante. Por conta da seca, né, diminui o volume dos rios. Ou seja, as usinas hidrelétricas elas têm menos água para movimentar suas turbinas. Significa também que, na época das secas, diminui, né, naturalmente se diminui a produção de energia através das hidrelétricas. Como que a gente faz? A gente manda todo mundo ficar no escuro? Né? Todo mundo vai ficar no escuro? Não, ó, em junho, julho e agosto ninguém usa televisão, ninguém vai usar internet, ninguém vai jogar PlayStation, né? Ninguém vai tomar banho quente. A indústria não vai funcionar. O comércio também não. Se bem que o comércio pouca coisa está funcionando agora por causa da pandemia, mas não é por causa da energia, tá? A indústria não vai produzir as roupas, o alimento, os carros e tudo mais, né? Não, isso não pode acontecer. Ou seja, essa energia tem que continuar chegando nas casas, na indústria e também no comércio e na zona rural, né, na área rural e tudo quanto é lugar. No sítio, na fazenda. Então, como que faz? Nós temos aí usinas termoelétricas, que são essas usinas aqui que eu vou mostrar para vocês aqui. São essas usinas aqui, né, que usam, deixa eu ficar aqui do outro lado. Pronto, fui movido. São essas usinas aqui que aquecem essa água evapora, esse vapor de água move essa turbina turbina alimenta um gerador que produz energia elétrica. Isso daqui é um conceito básico aqui de termoelétrica, né? Que acontece? Isso daqui, essas termoelétricas que existem no Brasil, elas são ligadas, ativadas quando necessário. Quando que é necessário? Quando tem um momento de seca e as hidrelétricas não conseguem alimentar toda a demanda de energia que o nosso país necessita. Certo? Então, o que vai acontecer? A produção de energia através das usinas termoelétricas que usam o carvão mineral aumenta bastante em determinadas épocas do ano. Beleza? E nós temos alguns lugares no Brasil que têm usinas termoelétricas muito grandes que auxiliam nessa produção de energia, como se fosse um backup, né? Uma produção de energia extra, né? Quando é necessário. E é o que a gente vai ver hoje. A gente vai falar um pouquinho do Brasil, tá? E como vocês podem ver, deixa eu ficar grandão para falar com vocês de novo. Olá! E como vocês podem ver, está espelhado, mas vocês podem perceber que na página 300, This is Sparta 300, tem aqui a bandeira do Rio Grande do Sul, né? O estado do Rio Grande do Sul aqui. A gente vai falar principalmente aí sobre algumas termoelétricas que existem no Brasil, tá? Vai falar do complexo termoelétrico de Candiota, no Rio Grande do Sul, tá? Mas eu vou ampliar, não vou falar só de um lugarzinho no Rio Grande do Sul ou dessa única cidade, eu vou falar das principais termoelétricas do nosso país, junto com esse trabalho em grupo, que eu coloquei, depois vocês vão ver que eu coloquei entre aspas na lousa, tá? Porque não é em grupo, na verdade vai ser em grupo, mas vai ser feito
por nós juntos aqui nessa videoaula. Então, para seguir com o assunto, nós vamos usar a Wikipédia, ou também falado aí pelos gringos, né? Wikipedia. Só que eu não vou falar Wikipedia. Como a gente está no Brasil, é Wikipédia mesmo, entendeu? Se achar ruim, eu vou olhar até para a câmera, se achar ruim, tudo bem, vai fazer o quê? Então, é o seguinte, a Wikipédia, gente, assim como eu falei várias e várias vezes, né? Quando você for fazer um trabalho de escola, por exemplo, você pode usar a Wikipédia como base para as suas pesquisas, tá? Como base para as suas pesquisas. Ou seja, se você for publicar alguma coisa, se você for fazer algum trabalho sério realmente, a Wikipédia, infelizmente, não tem tanta credibilidade, né? Justamente porque ela é aberta. O que significa isso? Qualquer um pode ir lá e editar as páginas. Mas, calma, Wikipédia, antes de me processar, por favor. A Wikipédia, ela é moderada por muitas pessoas, diariamente, né? Às vezes até de hora em hora, em muitos casos ou em muitos artigos. Então, ela tem a sua credibilidade, sim, tá? Apesar de ser uma enciclopédia aberta, né? Como dizem, a enciclopédia livre, ela, além de permitir que muitas pessoas que não trabalham, que não sejam profissionais nisso, trabalhem com isso e deem a sua contribuição com alguma coisa que eles saibam, né? Além disso, eles se preocupam muito, né? Quem trabalha nesse site, nessa plataforma, eles se preocupam bastante com a credibilidade, né? Evitam o vandalismo também das páginas, né? A famosa trollagem, né? A famosa zoeira. Então, eles evitam fazer isso. Então, para as nossas aulas, eu acho bem interessante alguns artigos da Wikipédia, tá bom? Por causa disso que eu disse. Vocês podem discordar de mim, eu vou respeitar, obviamente, né? Se alguém de vocês, né, achar que isso não é certo, podem falar comigo também. A gente pode discutir de forma bem, vamos dizer, bem civilizada em relação a isso, né? Usando argumentos e sem xingamentos e tudo mais, porque, né, a gente também não faz isso. Então, ó, vamos lá. Vocês conseguem ver em cima, ó, né? Opa, aqui. Energia termoelétrica no Brasil. Muito bem. Ou seja, quais são as regiões aí que temos energia termoelétrica, produção de energia elétrica através das termoelétricas. Então, vou ficar pequenininho aqui do lado. Nem tão pequenininho, eu acho. Estou aqui de volta. Na verdade, estou aqui de baixo. E vamos ler algumas coisas em relação a isso. A energia termoelétrica no Brasil é produzida a partir de uma instalação industrial, uma usina, usada para a geração de energia elétrica a partir de energia liberada por qualquer produto que possa gerar calor, como bagaço de diversos tipos de plantas, restos de madeira, óleo combustível, óleo diesel, gás natural, urânio enriquecido e carvão natural. Beleza, vamos falar de cada uma dessas coisas aqui, ou a maior parte delas. Qualquer coisa que permita que produza energia na forma de calor quando pega fogo, entra em combustão, pode ser usado como matéria-prima para a produção de energia em uma termoelétrica. Ou seja, bagaço de qualquer coisa, né? Muitos países usam bagaço de milho. Aqui no Brasil a gente usa bagaço de cana, né? Muitas usinas de produção de açúcar e álcool, né? Nós temos muitas na nossa região aqui de Catanduva, tanto que a gente é rodeado por cana-de-açúcar, não é à toa, não é só para fazer garapa, apesar de ser muito gostoso, não é só para isso, né? Depois a gente conversa aí nas aulas Zoom quem gosta de garapa, tá? Ó, basicamente, as usinas de cana-de-açúcar, elas pegam o bagaço da cana, que acabou de ser colhido, né? Queima aquilo tudo e transforma esse bagaço em energia, né, em
na verdade queimam esse bagaço para esquentar aquela água, produzir vapor, girar a turbina e alimentar um gerador, produzir energia elétrica. Então, as usinas de cana-de-açúcar geralmente não pegam energia da rede do município, por exemplo. Elas mesmas produzem energia. Calma. Vamos lá. Elas mesmas produzem energia para o consumo delas próprias. Além disso, além dela produzir energia para si mesma, ser autossuficiente em questão de energia, né, ela vende, entre aspas não, eu ia falar entre aspas, mas literalmente vende essa energia extra, excedente, né, produzida por elas, que as usinas não usaram, para a própria prefeitura. A prefeitura, então, paga algumas usinas para usar essa energia aí excedente que ela não usou. Tá bom? Então, ó. Restos de madeira, muito bem, restos de madeira pega fogo, né? Se você queimar, pega fogo, então dá para usar numa termoelétrica. Óleo combustível, óleo diesel, por exemplo, né? Querosene, gasolina. O gás natural, que é o propano e o butano, né? O butano, não, acho que os dois, ambos, né? Eles são usados aí no gás, como gás de cozinha, o gás que a gente usa em casa, o gás doméstico, né? Urânio enriquecido, ou seja, energia nuclear, que nós comentamos em sala de aula. Puta, eu falo em sala de aula, mas não é. Que a gente comentou nas aulas 1. E também o carvão natural ou carvão mineral, tá bom? Aqui nós temos um textinho sobre uma coisa que a gente falou muito, comentou muito nas aulas 1, que é o seguinte: assim como na energia hidrelétrica, em que um gerador impulsionado pela água gira transformando a energia potencial em energia elétrica, nas termoelétricas a fonte de calor aquece. Vamos ler bem devagarinho. Espera aí que eu vou até beber uma água. Vocês não me viram tomar água porque eu cortei técnicas de edição. Não é nem edição, na verdade. O próprio programa que eu uso faz isso. Mas enfim, vamos lá. Vamos ler devagar isso. Nas termoelétricas, a fonte de calor aquece uma caldeira com água, gerando vapor de água em alta pressão, e o vapor move as pás da turbina do gerador. Então, vamos lá. Uma fonte de energia, uma fonte de calor, aquece a água esquenta e evapora, passa por uma turbina que se move e alimenta um gerador que produz energia elétrica. Tranquilo, né? A gente falou muitas vezes isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não tiver entendido, não tem problema. Só perguntar de novo nas aulas 1 que eu explico quantas vezes for necessário. Eu não tenho problema algum com isso. Vamos lá. Então, os maiores produtores de energia termoelétrica no Brasil foram esses estados aqui: Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. Em 2016, as 70 maiores usinas com potência igual ou superior a 100 megawatts estavam localizadas em vários estados brasileiros, sendo a maioria situados nos estados do Rio de Janeiro, 8 usinas, depois Bahia, depois Maranhão, São Paulo e Pernambuco. Bom, pessoal, então, dessas usinas aí, né, que nós vimos, que nós estamos falando agora, né, elas usam diferentes fontes diferentes fontes, né, de combustão para esquentar essa aguite aqui, essa água, para que tudo funcione. Então, esse aquecedor aqui ele é movido a diferentes produtos ou diferentes materiais, dependendo do lugar. Bom, aqui, no caso, vamos pegar mais por porcentagem mesmo, né? A maior porcentagem que nós vemos aqui, 49,23%, ou seja, quase 50%. Quase metade dessas usinas termoelétricas usam o quê? Olha aqui o meu mouse, usam o gás natureps, tá? O gás natural. Então, quase metade.
como nós conseguimos ver aqui na porcentagem, usa, na verdade, gás natural. Beleza. Depois dele, usa-se muito, né? 37% aí, mais ou menos, usam, né? Petróleo. Ou seja, a gente pode interpretar isso, né? Interpretar esse dado, né? Que na verdade não é o petróleo bruto em si, é o petróleo refinado, né? Ou seja, os derivados do petróleo, né? Como por exemplo, gasolina, querosene, óleo diesel e por aí vai. E olha a quantidade de usina que usa, né? O petróleo, 2.260. Mas aqui, ó, apesar de ser só 166 usinas que usam o gás natural, eles, né, essa pouca quantidade de usinas são usinas muito grandes. São tão grandes que elas produzem uma potência, né, em quilowatts maior do que essas 2.200 e poucas aí, usinas movidas a petróleo. Tá? Então, elas produzem 2 milhões de quilowatts a mais do que o petróleo. Por isso que o gás natural aqui representa 49% da produção de energia elétrica das termoelétricas, né? Tirando as hidrelétricas aqui no Brasil. Então, vamos lá. Espero que não esteja confuso para vocês, hein? Vamos lá, vamos devagar. Aqui. 13% dessa energia elétrica produzida pelas termoelétricas usa o carvão mineral para aquecer a água, certo? Enquanto que 0,5% só usa outros combustíveis fósseis, outros fósseis, tá bom? Bom, dos derivados de petróleo, que apareceu aqui, né, petróleo, a maioria das 2.260, né, das 2.260, 2.157 usam como fonte aí, de derivado do petróleo, o óleo diesel, aquele que vai nos caminhões, que vai no trem, que vai no ônibus, né, naquelas máquinas muito grandes, né, nas máquinas de construção civil, as empilhadeiras, as escavadeiras e tudo mais, né, os tratores também. Então, todas as máquinas muito grandes, né, elas usam principalmente o óleo diesel porque ele é mais energético quando ele entra em combustão, tá? Então, vamos lá. Quais são os destaques, né? Por exemplo, de usina a carvão, a usina termoelétrica de Pecém, no Ceará, o complexo termoelétrico Jorge Lacerda, em Santa Catarina, o complexo termoelétrico de Candiota, que vocês veem aí na página 300 da apostila de vocês, e também a usina termoelétrica do Porto do Itaqui, no Maranhão. Muito bem. Lembrando aí que o gás natural, né, vamos voltar aqui para essa tabelinha, o gás natural ele é muito utilizado no Brasil como fonte termoelétrica, principalmente aí, né, apesar de terem poucas usinas, essas poucas usinas são muito grandes, elas são imensas, então elas produzem cerca de 49%, quase metade da energia elétrica das termoelétricas no Brasil. Tá? Não, isso aí descartando a energia hidrelétrica. Então, produz aí 50%, é bastante coisa, né? Então, as que mais se destacam aí são o Complexo Termoelétrico de Parnaíba, no Maranhão, a usina termoelétrica de Cuiabá, no Mato Grosso, a usina termoelétrica de Camaçari, na Bahia. Tinha um amigo meu que morava em Camaçari, fui lá visitar ele na época da faculdade. A usina termoelétrica Luiz Carlos Prestes, em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, usina termoelétrica de Mauá 3, em Manaus, e a usina termoelétrica de Juiz de Fora, em Minas Gerais, tá? Beleza, gente, beleza. Então, já foi meia hora de vídeo. Caramba, bicho. Então, vamos continuar aí e a gente vai voltar, então, a essas atividades que nós vamos fazer juntos na página 301. É o trabalho em grupo que a gente está fazendo à distância. Olha só que maravilha.
Então, sem delongas, sem enrolação, sem embromation, vamos lá para a questão 1 da página 301, trabalho em grupo. Por favor, acompanhem na apostila. Se vocês não estão com a apostila na mão ou não abriram ainda, calma, pausem o vídeo e peguem a apostila. Eu espero. Pausado. Pronto. Bom, seguinte. Vamos lá, questão 1. O carvão mineral, acompanhe comigo aí na apostila de vocês, tá bom? O carvão mineral é uma fonte de energia renovável ou não renovável? Temos duas perguntas, né? Tem duas interrogações, então vamos responder essas duas perguntas. O carvão mineral é uma fonte de energia renovável ou não renovável? É uma fonte de energia. Ué, cadê minha letra? Vixe, tá devagar, hein? É uma fonte de energia não renovável. Por quê? Demora muito para produzir, milhões e milhões de anos, aí 20 milhões, 30 milhões, 60 milhões, 100 milhões, você escolhe. Mas é uma fonte de energia não renovável porque demora muito para ser produzida naturalmente e se a gente usar demasiadamente, sem pensar nas consequências ou que aquilo lá pode acabar, essa fonte de energia pode sim acabar, tá bom? Então é uma fonte de energia não renovável. Muito bem. Parte 2 da questão. Em sua opinião, o carvão mineral é a melhor alternativa de energia para as termoelétricas? O que vocês acham? Dou 2 motivos para convencer vocês que não. Primeiro, o carvão mineral ele é um recurso não renovável, ou seja, acabou, né? Acabou, não tem mais. Acabou, já era. Acabou, é isso. E cada um segue o seu rumo aí, né? Então, acabou, já era, ou seja, a gente pode usar e nós podemos usar fontes de energia que podem ser renovadas naturalmente. E se elas podem ser renovadas naturalmente, ela é mais sustentável, né? E além disso, a queima do carvão mineral, a queima do petróleo, até mesmo do gás natural, produz partículas, que são a fumaça, que a gente consegue ver, e também gases do efeito estufa, que apesar de invisíveis, nós sabemos que existe e que podem provocar ou ajudar a produzir ou fazer com que aconteça, né, o aquecimento global, tá bom? Então, a fonte de energia não renovável. Então, a melhor alternativa? Bom, essa resposta é pessoal. Vou colocar a minha resposta. Se vocês concordarem, podem usar ela como exemplo para responder na apostila de vocês. Então, a fonte de energia não renovável é... Deixa eu pensar, peraí, um minutinho. Deixa eu pensar. Não considero... Eu estou falando de mim, estou falando em primeira pessoa por causa disso. Não considero o carvão mineral uma fonte de energia uma boa alternativa, né? Como fonte de energia para as termoelétricas. Por 2 motivos. Por ser um recurso não renovável, pode se esgotar caso não seja utilizado de forma consciente. Além disso, né, segundo motivo, sua queima produz gases do efeito estufa que podem colaborar com o aquecimento global. Muito bem, muito bem, muito bem. Questão 2. Então, vamos lá para a questão 2. Além, deixa eu mudar a cor aqui para não ficar, né, para não confundir. Está acabando a aula, mas dá tempo, gente.
além do carvão mineral, que outras fontes de energia podem alimentar usinas termoelétricas? Bom, existem outras alternativas, né? Como por exemplo, podemos aí usar como exemplo, né? Tá gravando, será? Eu acho que sim. Podemos usar como exemplo o gás, como exemplo aqui, o gás natural. Temos como alternativa, né? O gás natural. Um minutinho. Vendo as minhas anotações aqui. E fontes oriundas do petróleo, né? Vocês têm como exemplo aí, a gente falou como exemplo aí, gasolina, óleo diesel e querosene. Além da energia nuclear produzida através do urânio enriquecido. Então, esse negócio de urânio enriquecido aí, né, como que funciona a energia nuclear, eu vou explicar aí nas próximas aulas. Bom, deu um probleminha aqui no gravador, mas eu, ó, não deixei a peteca cair e deu certo. Ficou assim, eu fiquei meio perdido, né, vocês percebem na gravação, mas deu tudo certo, ninguém percebeu e a vida segue. Segue o jogo, né? Segue o jogo. Ó, vamos para a questão 3, então. Questão 2 é essa daqui, né? Além do carvão mineral, que outras fontes de energia podem alimentar as usinas termoelétricas, nós temos aí como alternativa o gás natural e fontes oriundas, ou seja, provenientes que vêm, né, do petróleo. Gasolina, óleo diesel e querosene. Além da energia nuclear produzida através do urânio enriquecido, que esse é um assunto que a gente vai discutir, se já não discutimos, né, enquanto você assiste essa aula aqui, nas aulas Zoom. E a terceira eu quero fazer com vocês, eu ia dizer de novo em sala de aula, mas não é em sala de aula, né? É através do Zoom, que é essa daqui. Pesquise sobre outras usinas termoelétricas no país que usam formas alternativas de energia com menos impacto, portanto, ao meio ambiente, né? Então, eu coloquei aqui a página 299. Na verdade, isso daqui era para ter colocado aqui, ó, na questão 2. Era para ter colocado aqui. Mas não tem problema. A gente viu isso no esqueminha aqui pelo meu computador mesmo, né? Pela minha tela. Então, isso daqui, gente, isso daqui, eu quero propor para vocês o seguinte. Eu quero que a gente faça juntos, deixa eu até dar um zoom aqui, eu quero que a gente faça isso juntos em uma das aulas Zoom, tá? Vamos pesquisar juntos aí, vocês usando o Google de daí e eu usando o Google daqui, usinas termoelétricas no país que usam fontes alternativas, com menos impacto ao meio ambiente. Correto? Então, eu acho que vai dar certo, vai ser bem legal, vai ser divertido e vocês vão gostar. Eu acho que vai ser bem interessante, vai ser um pouco da mesmice, né? Então, pessoal, era isso que eu quis discutir com vocês hoje. Eu acho que eu corri um pouco, percebi, porque eu estou até meio ofegante de tão rápido que eu falei, mas eu espero que tenha sido claro para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado também. Espero que vocês tenham se divertido, nem que for um pouquinho. Que vocês tenham achado um pouco interessante. E nós continuamos com esse assunto aí e nos vemos nas próximas aulas. Beleza? Então, tudo de bom? Se cuidem. Saiam de máscara. Não façam churrasco. Não façam festa de aniversário. Tá? Esperem a pandemia passar. Espero que um dia ela passe. E, dadas essas recomendações, eu vou nessa. Falou, gente. Abraço.